A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de restauração para você que se encontra desacreditado da sua vida. Para você que não tem mais esperança de que as coisas podem mudar. Para você que não sabe mais o que fazer, através desta palavra, Deus vai te dar uma direção que vai mudar a tua vida se você guardar o que Deus irá falar contigo através da palavra dele. Eu convido os irmãos e as irmãs que podem comigo ler o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8, versículo 49 ao 56. Enquanto ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Ao chegar à casa, não permitiu que a ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. O espírito dela voltou e imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é um texto muito forte da parte de Deus para a nossa vida. É um texto que tem muitas direções do céu para a nossa vida. E eu creio que essa palavra, ela vai fazer efeito na sua vida. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que Jesus, enquanto ele ainda estava falando, pois antes dessa história narrada pelo Lucas, a Bíblia vai descrever sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E nós vamos ver essa história contada sobre a filha de Jairo. E a Bíblia vai falar que Jesus ainda falando, veio uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga daquela época e disse para o pai daquela jovem: tua filha morreu. Olha só que história verdadeiramente comprovada ela vai nos narrar. O pai já recebe uma notícia que vai entristecer o coração dele, de saber que a filha dele faleceu. Aí um desse dirigente da sinagoga, que disse para o pai daquela jovem que ela morreu, disse ainda mais, para piorar a situação: não incomodes mais o mestre. Ou seja, aqui nós temos duas coisas tristes. Primeiro, ele recebe uma notícia que vai abalar a sua estrutura. E logo
Ainda sendo influenciado pelo diabo, aquele homem tentou tirar a total esperança daquele pai, dizer para ele: não incomode o mestre, não incomode mais Jesus. É a mesma coisa do que ele está falando assim, trazendo para o dia de hoje. A tua filha não tem mais jeito, para de buscar solução. A tua filha não vai voltar a viver. Deixa de buscar, desiste. E através desse pequeno versículo 49, nós já podemos trazer ensinamentos para a nossa vida. Todos nós passamos e ouvimos coisas negativas. Quando não acontece conosco diretamente, vem pessoas dizendo notícias ruins. Vem pessoas dizendo e querendo, através dessas notícias, desanimar a nossa vida e dizer: para de fazer porque você não conseguiu nada, para de tentar porque você não teve resultado, para de buscar porque você não vai achar. O inimigo, nesse tempo que nós estamos vivendo, está também atuando dessa forma. Além de usar pessoas para trazer notícias negativas para a nossa vida, ainda continua a falar: desiste que você não tem mais jeito. Só que o que me chama a atenção é que Jesus estava perto. E Jesus, quando ouve algo negativo, quando vê que o diabo está tentando derrubar alguém, ele sempre se levanta com voz de autoridade, ao contrária à vontade do diabo, e dizer que tem jeito sim. Aí Jesus vai falar, depois de ter ouvido a notícia que deram para aquele pai: não temas, crê somente, e ela será salva. Louvado seja Deus. Então, quem sabe através dessa palavra você já esteja cansada de ouvir coisas negativas. Você já esteja cansado, cansada de receber tanta coisa ruim no teu ouvido. Só que ainda que essas pessoas estejam falando para você e dizendo para você que não tem mais jeito, Jesus está falando com pessoas. Não temas, crê somente. Não fique com medo, creia somente e você será salvo. Deus está falando com pessoas através dessa palavra. O primeiro passo para se aproximar de Deus e crer que as coisas vão mudar é crer. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o diabo pode estar falando para você que não tem mais jeito, mas Deus está falando: creia porque a situação vai mudar. Creia porque essa dificuldade vai mudar na tua vida. Muitas das vezes nós damos ouvidos à voz do diabo, mais do que à voz de Deus. E ficamos com aquela negatividade no nosso coração. Será que eu vou conseguir? Será que a minha hora não vai chegar? Será que a minha vez não vai chegar? Mas Deus está falando: creia somente e você será salvo. Creia somente e esse demônio vai cair por terra na tua vida. Creia somente que através da palavra de Deus a tua cura vai chegar em nome de Jesus. Não dê ouvido às coisas negativas.
Sabe por que muitas pessoas não crescem e não avançam na caminhada com Deus, no chamado, no propósito divino de Deus? Porque o diabo está falando uma coisa, mas Deus fala outra. E nós, seres humanos, temos o costume de guardar as coisas negativas. E por isso que a nossa vida não prospera. Mas quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, a nossa vida ela vai para frente. Nós crescemos na caminhada, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Não a palavra do diabo e nem a palavra do homem. Então você tem que crer que Deus existe. Você tem que crer que Deus, Ele é poderoso para mudar a tua vida. Você não vê Ele, mas você pode sentir a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus foi até a casa daquele homem que tinha outrora sua filha falecida. E quando ele chegou na casa para ver a situação daquela jovem, Jesus não permitiu que ninguém entrasse naquela casa com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Aí você me pergunta, por que Jesus só deixou os 3 discípulos, o pai e a mãe entrar na casa? Sabe por quê? Porque nem todo mundo está na mesma ligação, porque nem todo mundo está na mesma fé de querer ver acontecer de verdade. Tem pessoas que tá do teu lado, anda contigo, mas no fundo do coração tá querendo ver a tua derrota. Tá falando contigo, tá dizendo que te ama, tá dizendo que tá contigo, mas quando a situação aperta, ele some, ela some da tua vida e te deixa sozinho. Então Deus está falando com pessoas. Vigia com quem anda do teu lado. Vigia com quem você conversa. Porque nem todos que dizem que são, no momento da dificuldade, vai ser. Nem todos que dizem que estarão contigo, no momento da tua tristeza, vai estar contigo. Então você tem que ter em mente que as amizades, elas têm que ser selecionadas e direcionada pela palavra de Deus. Porque por causa da amizade nós não crescemos. Porque por causa de certas amizades, a nossa vida, ela não melhora. Porque tem pessoas que andam com nós, mas quer ver o nosso mal. Então, Jesus, ele escolheu os discípulos, 3, o pai e a mãe. Tinha muitas pessoas ali, mas Jesus, não, eu quero só os 3, o pai e a mãe. Porque se eu levar outras pessoas para lá, eles vão impedir o meu agir. Então eu vou tirar quem quer impedir o meu agir. Eu vou tirar e separar aqueles que querem ver o negócio acontecer entre aqueles que não querem ver acontecer. Então Jesus só levou os 3, o pai e a mãe, os que estavam na mesma ligação, os que estavam no mesmo propósito. Casamentos, namoros, amizades só darão certo se pensar da mesma forma. A Bíblia diz: poderão andar 2, poderão andar ambos, se não estiverem de acordo. Louvado seja Deus. Então tem que andar na mesma direção, tem que andar com o mesmo pensamento de crescimento, porque senão as coisas não acontecem. Aí quando Jesus chegou naquela casa, todos estavam chorando e pranteando, mas Jesus disse novamente: não chores, ela não está morta, mas dorme. Olha só que interessante e maravilhoso para a nossa alma.
Aquelas pessoas estão chorando porque estão vendo e pensando que aquela jovem está morta. Mas Jesus está falando, ela não está morta. Ela apenas dorme. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem mais poder do que a palavra do ser humano. Não importa se é familiar, se é pessoas que você ama, está falando coisas da tua vida. Mas se Deus está falando ou já falou contigo, você tem que dar ouvido à voz, à palavra de Deus. Não dê ouvido à voz do homem. O diabo está falando que você não tem mais jeito, mas Deus, Ele fala, tudo é possível para o que crê. Olha a diferença. Tudo é possível para quem crê. Louvado seja Deus. Então, quem sabe você está chorando nesse momento. Você está sofrendo porque você está ouvindo vozes na tua cabeça do diabo. E ele está dizendo que você não tem mais jeito. E ele está dizendo que essa situação que você está passando, você nunca mais vai sair dela. Você vai continuar com a mesma vida. Louvado seja Deus. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que os problemas e dificuldades são para um propósito maior. Ou seja, aquilo que nós chamamos de morte, de causa perdida, Deus, ele chama de vitória. Deus, ele chama de degrau para crescimento. Então, aquilo que você está chorando e questionando, pensando que não vai vencer, para Deus é uma forma de você crescer e vencer na vida. Ninguém cresce sem dificuldade. Ninguém vence sem dificuldade. São necessárias essas coisas acontecerem na nossa vida. Aí você pergunta, por que eu sofro tanto? Por que eu sou tanto perseguido? Porque quanto mais luta, mais prova você vai ter. Quanto mais sofrimento, mais alegria você vai ter. Primeiro vem o sofrimento, primeiro vem o choro e depois vem a alegria de Deus. Depois vem a vitória de Deus em nossa vida. É assim que funciona. Ninguém é curado sem passar pela enfermidade primeiro. Ninguém cresce sem estar lá embaixo primeiro. Louvado seja Deus. Então era isso que Jesus estava falando. Não chora porque ela não está morta. Vocês estão pensando que ela está morta, mas ela não está morta. Ela está dormindo. Então esse problema que você está passando não é para a tua morte, é para o teu crescimento. Você vê de uma forma, mas Deus, ele está falando e está te mostrando que a forma dele é diferente. Louvado seja Deus. Aí alguns que já estavam dentro daquela casa, a Bíblia diz no versículo 53, e riam dele, sabendo que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levanta-te. Ou em outras traduções podem dizer, Talita cumi, que traduzido é, menina, levanta-te. Aí imediatamente aquela menina se levantou, pediram para dar algo para ela comer e os pais dela ficaram maravilhados. Então as pessoas que já estavam dentro daquela casa começaram a rir, dizendo e pensando que a jovem estava morta. Só que é assim, quem não entende vai rir mesmo. Quem não entende vai questionar. Louvado seja Deus, mas o que importa é você ter a certeza de que podem falar, podem rir, pode zombar, mas a tua fé e a tua convicção de que as coisas vão melhorar, ela tem que permanecer firme. Não dê ouvidos a risadas, não dê ouvidos a zombarias.
porque a jovem, aos olhos humanos, estava morta. Estavam rindo de Jesus, porque Jesus disse que ela não estava morta. Mas aí o que Jesus faz? Jesus dá uma ordem e aquela jovem se levanta. Então eu quero falar para a tua vida em nome de Jesus. Podem rir da tua vida quantas vezes for. Deixa rir, meu irmão. Deixa rir, minha irmã. Deixa zombar da tua vida, deixa falar o que quiserem. Mas quando Jesus ele der a ordem e Deus lá do céu decretar a tua vitória, eles vão ter que se calar na tua vida. Eles vão ter que engolir a tua vitória de boca fechada e ver que Deus é Deus para fazer o morto ressuscitar. Que Deus é Deus para fazer o cego ver. Que Deus é Deus para fazer o paralítico andar na face dessa terra. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer tudo. E não importa o que o ser humano fala ou deixa de falar, Ele faz sim. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra. Porque a partir de hoje você vai viver, em nome de Jesus, algo novo da parte de Deus. E o nome do Senhor será glorificado em sua vida.